análise do casamento. Sua reunião com o presidente, nós vamos. Hoje eles estavam lá. Uma coisa acordada entre vocês. Nós temos um grande encontro com o presidente do Brasil. Estamos fazendo muito comércio e vamos fazer mais. Aumentar a formação. Falamos sobre tarifas, sabe? Eles gostariam de ter alguma tarifa reduzida. Saindo. E tivemos uma boa reunião. Ele é bom. É um cara inteligente. Trump teria dito, ao final da ligação, I love you, eu te amo, para Lula. Surpreende, né, a postura de Trump em relação a Lula. Now the world don't move. No que depender de mim, Lula não vai, presta bem atenção no que eu vou falar agora, não vai encontrar com Donald Trump. Lula, ou qualquer integrante desse governo que aí está, só vai encontrar com Trump para tratar de qualquer assunto se eu achar que isso deve acontecer. Ponto final. Será? Não sei vocês, mas eu já tô conseguindo escutar o choro do Eduardo Bolsonaro ao saber que o Lula já chegou nos Estados Unidos para se encontrar com Trump. Vocês estão vendo aqui, né, gente? Lula tá fazendo coletiva de imprensa sobre o encontro dele com o Trump. Vamos lembrar de uma coisa. Bolsonaro bateu continência pra bandeira americana, falou I love you pro Trump, ficou sem resposta, tipo na volta a gente compra, e não conquistou respeito pro nosso país. Pelo contrário, trouxe pra gente humilhação. Olha a importância da altivez. O Lula foi soberano, defendeu o nosso país, falou das pautas que importavam pra gente, não se curvou. Foi elogiado pelo presidente americano, que até de dinâmico chamou ele, fez uma boa reunião, tratou assuntos de interesse do país e tá aqui, ó, contando para todo o povo brasileiro sobre isso. Na Austrália, eu fiquei sabendo que o Flávio Bolsonaro já desmaiou. Nada dói mais do que ver o seu ídolo e tomar um café com o seu maior inimigo. Enquanto o Flávio e o Eduardo viajam para os Estados Unidos. Bom, o Eduardo está morando nos Estados Unidos. Mais que o Flávio viaja para os Estados Unidos, tentando junto com o Eduardo dar uma de turista político, o Lula entra pela porta da frente na Casa Branca. Imagina o desespero dos bolsonaristas tentando explicar isso para os fãs e para os seus eleitores, nos quais eles sempre inventam e mentem que, na verdade, o Trump é quase como fosse um padrinho deles, mesmo morando nos Estados Unidos. O desespero deles nas redes sociais agora, criticando o governo Lula, falando que o governo Lula está dando as terras raras, está entregando o Brasil para o Trump, não passa de um recalque de pessoas desesperadas que não têm mais voz perante a sua própria insignificância e não tem mais o que inventar. Eles literalmente viram o Trump colocar um tapete vermelho pro inimigo deles lá nos Estados Unidos, enquanto eles ficam presos na lado de fora da Casa Branca, na lado de fora do Congresso, lá de fora de qualquer evento que envolva o Trump. Basicamente, se o Trump vai, eles não podem ir. Se eles vão, o Trump não aparece. Foi o que aconteceu na CEPAC. Foi o que aconteceu em milhares de outros eventos durante o ano e durante todo o tempo que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Eles desesperadamente tentam o encontro com o Trump. Se o Trump vai, eles não podem entrar. Se eles vão, o Trump não aparece. A estratégia é velha. Acuse-os do que você faz agora. O Flávio Bolsonaro tá chamando o Lula de privatista, tá dizendo que ele tá entregando o Brasil ao Trump, e eu não sei se ele não tá meio doido das ideias, porque ele provavelmente deve estar falando com o espelho e achando que tá falando com a câmera, falando mal do Lula. Talvez seja uma câmera espelhada, alguma coisa assim. Aí fazia mais sentido. Eles estão falando que o Lula entregou o que eles prometeram entregar, o que o Flávio Bolsonaro falou na CEPAC que ia dar de presente para os Estados Unidos, claro, em troca de soltar o pai dele, em troca deles não ir preso, daquela regalha lá, mas que dariam de presente. Todo mundo viu, todo mundo lembra. Eles falam que o Brasil tem que ser aliado dos Estados Unidos, fazer negócio com os Estados Unidos, mas quando o presidente Lula vai lá fazer isso, eles ficam tentando sabotar aqui. É porque o negócio é sabotar, o negócio é incomodar, o negócio é recalque. Ou eles fazem ou ninguém mais faz. Sabe aquela criança que é a dona da bola, e se ninguém brigar do jogo que ela quer, ela pega a bola e vai embora, ou do meu jornal de nenhum? Esse é o Flávio Eduardo Bolsonaro escrito. Nada mais, nada menos. Umas criança birrenta, recalcada e que estão morrendo de inveja. Se o Lula traz investimento, eles chamam de entrega. Se o Lula bloqueia a nossa entrega de terras raras, ou dificulta, burocratiza
qualquer tipo de envio de produtos brasileiros de matérias-primas para o exterior, eles chamam de ditadura. Negócio incomodáveis. O encontro do Lula com Trump mostrou que o Brasil não é um país isolado dos Estados Unidos. O barulho do Flávio, do Eduardo, de todos os filhos do Bolsonaro é uma prova de que o Brasil voltou ao jogo grande e que eles só continuam e que eles só estão na arquibancada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fala, plantonista, tudo jóia? Bom, o Brasil vive uma epidemia de burrice provocada pela extrema-direita. A extrema-direita é capaz de acreditar em qualquer coisa e não precisa de esforçar muito, beleza? Vamos ouvir o que o Flávio Bolsonaro pensa do que o Brasil deveria fazer, ou na verdade, o que ele, Flávio Bolsonaro, faria com as terras raras do Brasil se caso esse energúmeno fosse presidente. O Brasil vai ser o campo de batalha no qual o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução para os Estados Unidos se livrarem da dependência dos minerais críticos, especialmente das terras raras da China. Sem eles, a revolução tecnológica dos Estados Unidos fica estagnada e a segurança nacional se torna vulnerável. E quando os Estados Unidos se tornam vulneráveis, todo mundo livre se torna vulnerável. Brasil e Estados Unidos foram feitos um para o outro. Compartilhamos os mesmos valores judaico-cristãos e cada um tem aquilo de que o outro precisa. A América precisa de cadeias de suprimento seguras para materiais críticos, um parceiro confiável no hemisfério e um mercado massivo para bens e serviços americanos. E foi então que Lula resolveu puxar essa carta, fazer um apelo direto ao Donald Trump. Só que para isso, para pedir algo a Donald Trump, Lula precisava oferecer algo. E o que ele oferece? Justamente as riquezas minerais brasileiras, as terras raras, como moeda de barganha. Mas para desespero da extrema-direita, Lula foi encontrar diretamente com os... Bom, mas como nós sabemos, esse pessoal, eles têm os seus auxiliares, que não são tão bem posicionados como eles, mas também querem ali mamar um pouquinho na teta da bandalheira que a extrema-direita representa. Então, os auxiliares, quando veem os seus mestres em apuros, como o caso aí desse imbecil aí, ele vai tentar salvar lá o seu mestre, né? Então vamos ouvir o que o neto da ditadura disse para tentar ajudar a desfazer essa merda que o Flávio Bolsonaro disse nesse evento fascista. Vamos ouvir. Trump. E o Lula teve a oportunidade de dizer para o Trump exatamente o que ele pensa sobre as terras raras, sem precisar de vassalagem e de cadeia auxiliar da mentira. Vamos ouvir a opinião do Lula e o que o Lula disse sobre as terras raras para o Trump. Minerais críticos, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão do mineral crítico, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão do mineral crítico como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. Bom, a extrema-direita, ela não tem escrúpulos, e disso você já sabe, e eu também sei. Então, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro são capazes de dizer que o Lula é entreguista. Está de olho amanhã também na reunião do Trump com o Lula, onde o Lula está vindo entregar o Brasil. O Lula sim é um entreguista, não o Flávio. O Lula está vindo para ser o... Olha o desespero, né? O Lula é um entreguista, o Flávio não. O Flávio não. Não, Flávio não. O entreguista do Brasil, dar aquilo que a gente tem de mais precioso, terras raras, em troca de proteger o CV e o PCC. Ou seja, o objetivo da extrema-direita é o pior sempre. Quanto pior para todo mundo, melhor para eles, porque eles trabalham exatamente criando dificuldades para vender
facilidades. O objetivo era que o encontro do Lula com o Trump fosse um encontro conturbado e ruim. Tem um recorte no É da Coisa, do Reinaldo, que nos mostra exatamente o clima de como foi o encontro do Lula com o Trump. Ouve comigo. Eu até falei pro Trump, dá uma... Sorria. Vai, o que eu falei, vai. O presidente ainda brincou sobre a foto que tirou com Trump e disse que falou para o americano sorrir. E em tom jocoso pediu para a Casa Branca não suspender vistos de jogadores brasileiros durante a Copa do Mundo, que terá cidades americanas entre suas sedes. Então eu saio muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. Um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei, eu espero que você não venha, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso. Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que ria muito bom. Outra coisa que a extrema-direita tenta fazer nesse momento é impelir que as organizações criminosas do Brasil, o PCC, Comando Vermelho principalmente, sejam considerados pelo governo americano como organizações terroristas. E isso faria com que o governo americano tivesse possibilidades de intervir dentro do território nacional. Quem tem prejuízo com isso? A soberania brasileira, o governo brasileiro e, automaticamente, todos os brasileiros de uma forma geral. Entretanto, esse assunto não foi tratado na reunião com o presidente Trump, o que demonstra que o presidente americano não vê isso como algo importante, isso não é uma pauta que ele queira discutir. O que podemos pensar que o vassalo que o Trump mandou visitar o Papa para não atrapalhar a reunião com o Lula, talvez seja um dos principais responsáveis por atrapalhar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos ouvir o que o Lula disse sobre esse assunto. Discutido isso. O que eu queria dizer, entreguei por escrito cada assunto que eu discuti com o presidente Trump. Além dos ministros falarem, eu terminei a reunião entregando para ele cada proposta nossa escrita em inglês, que é para ele saber o que nós queremos, para não ter dúvida daquilo que nós queremos. E porque nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado. Esse negócio de dizer que o crime organizado, que as facções, no caso do Brasil, tomaram os territórios nas cidades, nós temos que dizer, por exemplo, que o território de uma cidade, de um bairro, é do povo, não é de crime organizado, não é de facção criminosa, Isso é que nós temos que dizer. E no mundo também. Nós criamos uma base na cidade de Manaus para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de droga na fronteira brasileira, com a participação de delegados da polícia de todos os países da América do Sul. Se os Estados Unidos quiser compartilhar e participar conosco, estará convidado. O que não podemos deixar de lembrar é que a política da direita é a principal responsável por alarguear e por dar força às organizações criminosas, principalmente a extrema-direita, que foi praticamente a inventora das milícias. Então, pensar dessa forma com que o Lula pensou e pensar da forma que o Trump pensa, não estereotipando esse assunto, é a melhor saída, concorda comigo? O que parece é que tinha dois adultos na sala. Quem está atrapalhando até o momento é a ideologia pregada pela extrema-direita, porque eles, como não possuem capacidade de entregar nada que seja factível e de bom para a população, eles precisam de fazer, de construir toda a sua política em cima de mentiras e de confusões. Para refrescar a sua memória, o vassalo da extrema-direita brasileira que fugiu para os Estados Unidos, que é integrante da família Bolsonaro, Bolsonaro é aquele ex-presidente que está preso. Bom, esse integrante, o chamado Dudu Bananinha, ele foi capaz de pleitear que o Brasil fosse tarifado, prejudicando muitas famílias e milhares de produtores em função do benefício próprio.
Então, o Eduardo Bolsonaro pleiteou lá nos Estados Unidos com as pessoas da extrema-direita americana que eles conhecem, que o Brasil, que o país, que toda a população brasileira, você, produtor, que a sua tarifa fosse aumentada para que você tivesse prejuízo e pudesse haver uma contenda política dentro do Brasil, que o governo do presidente Lula fosse dificultado em função das ações dessa pessoa. Quando questionado sobre o assunto, Eduardo Bolsonaro disse que pelo menos estaria vingado e que se sentiria bem se o Brasil tivesse aí um cenário de terra arrasada, mostrando que ele não se importa nem com você, nem com a sua família, muito menos com o país. Mas vamos ouvir o que o presidente Lula disse sobre esse assunto das tarifas e como que isso ficou acertado na conversa com o Trump. Economia. Você acha que eu estou otimista ou pessimista? Eu estou muito otimista. Veja, porque tem uma divergência entre eles e nós que ficou explicitada na reunião. O ministro dele falou uma coisa, os nossos ministros falaram outra. Ora, como a gente não podia ficar debatendo o dia inteiro sobre isso, eu propus, vamos dar 30 dias. Vamos dar 30 dias para esses companheiros resolverem o problema. E nós voltamos a conversar. E ainda falei para o Trump, a gente precisa fazer reunião lá, o carro, a gente pode fazer teleconferência. É mais barato. Sabe? O que nós temos é que resolver esses problemas. Mas eu tenho certeza que você, que é uma pessoa boa, de coração bom, é difícil de você acreditar que a extrema-direita brasileira, que essas pessoas que representam a família Bolsonaro, quer dizer, a família do presidiário, que essas pessoas tentariam atrapalhar o cenário político nacional. Bom, então vamos lá para o É da Coisa, novamente, com o Reinaldo, para nós vermos se eu tô inventando coisa. De qualquer modo, eles prepararam as coisas. Vamos lá, vai. Aliados do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro municiaram pessoas próximas a Donald Trump com conteúdos que mostram críticas de Lula ao presidente americano. Esse movimento bolsonarista nos Estados Unidos é liderado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro e pelo blogueiro Paulo Figueiredo. Os dois têm relação próxima a uma ala de auxiliares de Trump e tentam influenciar a política externa da Casa Branca sobre temas voltados ao Brasil. Segundo pessoas próximas aos dois relataram à Folha, foi feita uma operação para apresentar à Casa Branca críticas feitas por Lula sobre o trabalho de Trump. Jason Miller, um dos conselheiros do presidente americano, passou a enviar mensagens nos últimos dias listando alguns episódios de embate com o brasileiro, como no caso da captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro na invasão promovida pelo Pentágono. O objetivo dos bolsonaristas era desgastar Lula com a visita, independentemente do resultado. Ou seja, a extrema-direita trabalha no caos. O objetivo da extrema-direita, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, não é, de maneira nenhuma, um projeto de país. Eles não têm esse objetivo. O objetivo deles é lucrar pessoalmente, ou familiarmente, ou lá para o seu grupo político, né? Como nós vimos aí, o Ciro Nogueira sendo batido lá, o toque-toque da Polícia Federal na porta do Ciro Nogueira. Quanto a gente menos espera, tá indo preso aí o pessoal da extrema-direita, porque eles realmente cometem muitos crimes. E aí eu te pergunto e deixo a reflexão para você. Um parlamentar pago pelo seu dinheiro lá nos Estados Unidos, tentando de todas as formas atrapalhar com que o governo do seu país consiga benefícios para você, você acha isso correto? Essa é a pergunta que eu tenho para te deixar. Você que é de direita, de esquerda, de centro, não importa. O que importa é que você raciocine e enxergue que a extrema-direita é o pior lixo que aconteceu na história política do nosso país, beleza? Fica com a gente, se inscreve aqui no Plantão Brasil, que tem vídeo todo dia. Você acha que eu estou otimista ou pessimista? Eu estou muito otimista. Como a gente não podia ficar debatendo o dia inteiro sobre isso, eu propus, vamos dar 30 dias para esses companheiros resolverem o problema. E nós voltamos a conversar. Nós temos interesse, muito interesse, que os Estados Unidos voltem a investir no Brasil. Aliás, se tem uma coisa que nós queremos fazer é isso, que mais gente vai para investir no Brasil. Nós estamos, quem sabe, o maior investimento em transição energética de todos os países, temos maior possibilidade. Vamos fazer as coisas acontecer a partir do Brasil. E eu acho que vai ser bom. O Trump, ele repete muitas vezes que ele gosta do Brasil, que ele ama o Brasil. Olha, como nós, brasileiros, gostamos também dos Estados Unidos, por que não fazer para as coisas dar certo? É isso que eu quero, fazer as coisas darem certo. Eu quero que os Estados Unidos volte a ver no Brasil um parceiro importante para suas atividades de empreendedorismo.